boa noite. Hoje iniciaremos um novo módulo da Escola de Escrita Criativa, que é uma atividade do Laboratório de Criação Poética voltada à discussão teórica sobre os conceitos a respeito da poesia, os processos de criação poética, as figuras de linguagem, os gêneros poéticos, a métrica, a rima, o ritmo e vários outros assuntos relativos ao trabalho do poeta. Nesta primeira aula, nós vamos discutir os vários conceitos a respeito de poesia. Antes de eu começar a ler um poema em prosa do Paulo Leminski, que é formado por várias sentenças de poetas, filósofos, críticos, a respeito do sentido, do significado da poesia, antes de iniciar essa leitura, eu gostaria de ouvir vocês. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito da poesia. Sempre que eu começo uma nova oficina, um novo curso de criação, eu gosto de primeiro ouvir o que os alunos pensam a respeito de poesia, para depois apresentar conceitos de Sartre, de Mayakovsky, de Ezra Pound e de outros autores. Muito bem. Celso Vegro, o que é poesia? 99% suor, 1% inspiração. Ótima definição. Na verdade, é uma paráfrase, né, de uma frase de Baudelaire, que dizia que a poesia é 10% inspiração e 90% expiração, né, trabalho duro. O Celso foi até mais rigoroso que Baudelaire. Muito bem. José Ricardo, o que é poesia? Ai, professor, não faz pergunta difícil. Mas eu acho que é o arranjo, né, harmônico assim, de ideias, de sons, e bem livre também, né, em certa medida. Então, eu acho que... Um arranjo de ideias, de sons e de imagens, sem dúvida. Lola, o que é poesia? Paola? Bom, se o teu áudio... você está sem microfone, sem problemas. Jorge, o que é poesia? Poxa, eu cheguei agora, mestre. A poesia é arquitetura de palavras. Arquitetura de palavras. Pode brincar com uma palavrinha, tu pode fazer um poema se souber arquitetar, né? Vai depender do arquiteto, né? Eu vejo muito isso. Certo. Nara, nossa colega nova, em sua primeira aula teórica, o que é poesia? Oi, Cláudia, oi para todo mundo. Eu acho que tudo que foi dito aqui e mais um desafio, que é a síntese, né? É conseguir cortar, sei lá, de alguma forma você conseguir sintetizar o que está querendo dizer. Para mim, poesia é isso também, além de tudo que foi dito, né? Muito bem. Bom, aqui nós temos pessoas das mais diferentes áreas profissionais, né? Temos biólogos, físicos, engenheiros, designers de interiores, né? E pessoas das mais variadas ocupações. Pouquíssimos estudantes de letras, ainda bem, porque muitas vezes o estudante de letras já vem com ideias pré-concebidas. Eu estudei letras, então não é nenhuma ofensa aos colegas.
Eu vou ler, então, algumas frases que o Paulo Leminski recolheu, né, de diferentes autores, e ele colocou em bloco como se fosse um poema em prosa, né? Que ele até deu um título, Limites ao Léo. Esse poema foi construído à maneira do Ready-Made, né, do Marcel Duchamp, que, por exemplo, pegava uma roda de bicicleta e colava em um banquinho, ou pintava bigodes na Mona Lisa. Enfim, o conceito de ready-made é você pegar duas coisas que não têm muita relação entre elas e juntar, formando uma terceira coisa. Aqui, no caso, o Leminski fez uma operação de colagem de frases, colagem e montagem, já que ele planejou uma sequência para essas frases, mas também podemos pensar no ready-made, uma vez que essas frases foram tiradas de seu contexto original e colocadas em um outro contexto. Eu não vou ler o texto todo, mas vamos ler algumas frases e discutirmos a respeito delas. Limites ao Léo. Poesia. Words set to music. Dante, traduzido por Ezra Pound. Né? Palavras para música. Esta definição já está em sintonia com o pensamento de Ezra Pound, para quem há 3 modalidades poéticas. A melopeia, quando a ênfase está na música das palavras. Por exemplo, numa letra do Caetano Veloso, do Chico Buarque, na época em que os letristas brasileiros eram poetas, né? Naqueles saudosos tempos. Fanopeia é quando a ênfase não está na música, mas na imagem. Por exemplo, no haiku japonês, velha lagoa, salta uma rã, rumor de água. Aqui nós temos uma descrição bastante concisa de um acontecimento. E o haiku nada mais é do que isso, imagens em movimento. Portanto, fanopeia. E a logopeia, que é a dança do intelecto entre as palavras. É aquele tipo de poema onde o mais importante é a expressão das ideias. Isto não significa que um poema logopaico não utilize também recursos de imagem e de som. Porém, a ênfase está no pensamento. Por exemplo, naquele poema maravilhoso do Drummond, Nosso Tempo, que está na Rosa do Povo, ou ainda na Máquina do Mundo, e em grande parte da obra de Drummond. Ele era um poeta muito mais próximo da logopeia do que das outras 2 modalidades. E Pound sempre privilegiava a música, que ele considerava, inclusive, uma forma de crítica literária. O que isso quer dizer? John Donne, um poeta inglês do século XVII, escreveu um poema erótico lindo chamado Elegia indo para o leito. Augusto de Campos traduziu esse poema para o português. Péricles Cavalcanti escreveu a melodia para a tradução do Augusto. E Caetano Veloso canta essa canção no disco Cinema Transcendental. Deixa que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Na visão de Pound, a música consegue testar a eficiência do texto poético. Por exemplo, essa tradução do Augusto funcionou perfeitamente como canção, com a melodia do Péricles.
assim como o próprio Ezra Pound, que estudou música erudita, compunha. Ele compôs uma ópera baseada em versos do Testamento de François Villon, para testar a sonoridade do poema. Mais adiante, nós vamos conversar mais sobre o método e os conceitos do Pound. Aqui eu apenas apresentei para falarmos um pouquinho a respeito dessa frase selecionada pelo Leminski. Depois, uma viagem ao desconhecido, Mayakovsky. Ouvindo essa frase hoje, ela parece clichê, mas não é clichê. Porque desde a antiguidade greco-romana até o romantismo, os poetas sempre tiveram o objetivo de buscar a beleza, de expressar a beleza em versos, partindo quase sempre dos modelos clássicos. Por exemplo, os poetas do Renascimento, ou do Barroco, ou do Arcadismo, ou do Romantismo, eles não estavam tão preocupados com a verdade. Eles não estavam muito preocupados com o novo, embora alguns românticos tenham sido poetas inovadores. Mas não era essa a busca deles. Bem-vinda, Grazi. O que eles buscavam era a beleza. E, para isso, esses poetas assimilavam o máximo possível das técnicas e conceitos das artes poéticas. Nós temos a arte poética de Horácio, temos a poética de Aristóteles, depois, nos séculos seguintes, do Quintiliano, do Bossuet, e vários outros autores. E nessas artes poéticas, eles vão definir o que é poesia, os tipos de métrica, os esquemas de rimas, os gêneros poéticos e várias outras coisas. Então, para alguém se dizer poeta, esse alguém precisava conhecer a tradição, precisava conhecer todos esses conceitos, técnicas, gêneros e dominar muito bem o instrumento. Assim como um músico erudito estuda vários anos no conservatório, ou uma bailarina clássica, estuda vários anos numa academia de danças, ou um ator, ou um artista plástico, e assim por diante. Só que, no caso do poeta, a escola é o livro. Nós aprendemos pelas nossas leituras. Bem, desde a época greco-romana até o século XIX, buscava-se a beleza. Seja no romantismo, seja no arcadismo ou em qualquer outro movimento literário. A partir da segunda metade do século XIX, e, sobretudo, a partir das primeiras décadas do século XX, os poetas já não queriam apenas comover as musas. Eles queriam criar um novo. Eles queriam encontrar o radicalmente novo. Na época das vanguardas, especialmente, das vanguardas históricas, de 1910, 1920, depois em 1950, com a poesia concreta, e algumas experiências mais recentes de poesia feita com recursos do computador. Então, a modernidade se caracteriza por esse abandono da busca da beleza como objetivo principal e a busca da modernidade, a busca do novo, do radicalmente novo. Claro que essa questão, em termos filosóficos, tem sido muito debatida, pelo menos desde a década de 80 para cá, quando surgiu o chamado pós-moderno,
que o Haroldo de Campos preferia chamar de pós-utópico. Mas essa é uma outra discussão. O que eu quis apresentar aqui para vocês foi o sentido dessa frase de Mayakovsky, que poesia é uma viagem ao desconhecido. Até porque fazer aquilo que você já sabe, que todo mundo já sabe, não tem muita graça. O que mexe com a gente é a informação nova. Pode ser uma canção de amor, pode ser uma canção política, o que quer que seja, mas não é apenas o conteúdo, não é apenas a expressão emocional, mas, sobretudo, a maneira como o poema ou a canção foi construída. E a informação nova é aquilo que acrescenta alguma coisa à tradição, em vez de simplesmente repetir tudo aquilo que já foi feito. Bem, uma outra definição também do Pound, cernes e medulas, que é uma frase extraída de uma definição do teatro no japonês. O que significa dizer que a poesia significa cernes e medulas? Quer dizer que na poesia importa o que é de mais substancioso, deixando de lado o decorativo, o ornamental, o acessório, indo direto ao osso, né? Ou direto à carne, as duas metáforas valem. Você pegar aquilo que é fundamental. Por que essa frase foi usada para definir o teatro no? Porque é um teatro minimalista, em que a paisagem, o cenário, né, é reduzido ao mínimo. Os próprios movimentos dos atores são muito lentos, simbólicos, né, ritualísticos e, sobretudo, concisos. Então, se de repente um ator dança em círculo, isso pode significar uma viagem. Se uma personagem feminina abre o leque, isso vai ter outro significado, e assim por diante. Então, cada elemento do teatro no, que é extremamente conciso, é muito rico de significado. No mesmo modo, na poesia, nós queremos a essência. Acho que essa é a palavra que define bem esse conceito, ir direto à essência. Décio Pinhatari tem outra frase, né, que não está nessa lista do Leminski, mas que também é interessante. Ele disse, na época da Tropicália, na geleia geral brasileira, alguém precisa fazer o papel de medula e osso. Por que geleia geral, além de ser o título da canção do Gilberto Gil? Aqui ele estava se referindo a uma poesia mais flácida, né? Uma poesia pomposa, cheia de palavras desnecessárias, né? Verborrágica, enquanto a medula e o osso seriam aquelas coisas mais estruturantes, né? Mais sólidas, mais firmes. Então, em vez de algo ornamental, vamos direto àquilo que interessa. Prosseguindo. A fala do infalável, né? Uma definição de Goethe. Goethe foi um poeta, primeiro romântico, depois neoclássico, mas sempre idealista, né? Sempre buscando traduzir na poesia temas metafísicos, né? Transcendentais. Quando ele diz a fala do infalável, a fala se refere àquilo que pode ser dito. Portanto, aquilo que pode ser escrito. E o infalável é o indefinível, né? O impronunciável, o irrepresentável, né? O eterno, o absoluto, tal, né? Como vocês queiram chamar. Mas, apesar dessa frase de Goethe, há vários poemas espirituais maravilhosos.
seja da tradição oriental, seja da ocidental. Agora, uma frase espetacular, né, do Roman Jakobson, o linguista russo. Linguagem voltada para a sua própria materialidade. Essa frase é um divisor de águas entre o que é realmente poesia e aquilo que se pensa a respeito da poesia. Geralmente, quando eu faço oficinas presenciais, né, com um público mais amplo, eu começo fazendo essa pergunta. E 90% das pessoas dizem: poesia é sentimento, poesia é inspiração, poesia é estar apaixonado, e assim por diante. Como se a poesia fosse resultado de estados de espírito. Eu me apaixonei por fulana, então vou escrever um poema. Fulana me abandonou, então vou escrever um poema. Fulana casou com outro, vou escrever outro poema. Perdi o emprego, vou escrever um poema. Não é bem assim. O próprio Jakobson definia 3 funções da linguagem: a função emotiva, a função comunicativa ou referencial e a função poética. A função emotiva se expressa, por exemplo, em cartas, em diários, em textos íntimos, que você pode compartilhar com outra pessoa ou não. Bilhetes de namorado? Sim. Diário? Sim. Blog? Às vezes. Uma carta para o pai pedindo aumento da mesada? Sim. Enfim, várias coisas, vários tipos de texto em que nós queremos comover outra pessoa, seja qual for o propósito. E o Fernando Pessoa tem o célebre verso, né? Todas as cartas de amor são ridículas. E não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Basta vocês procurarem a correspondência de grandes poetas, né, líderes revolucionários, filósofos, que vocês vão ter a comprovação dessa ideia do Pessoa. Bom, função comunicativa é isso, você quer comover alguém. Função referencial ou comunicativa, você quer transmitir um conteúdo. Por exemplo, um tratado de cirurgia do aparelho digestivo. Esse livro não tem que ser bonito, ele não tem que ser gostoso de ler. Ele precisa indicar ao cirurgião: olha, você vai cortar aqui com bisturi. Se você cortar mais para a esquerda ou mais para a direita, o paciente morre. Então, tem que ser algo muito preciso, né? Muito exato, sem margem de erro. Um livro de direito, um código civil, uma constituição, qualquer texto técnico, um manual de engenharia, um livro de física, de medicina, de qualquer outra disciplina, um livro de filosofia. Então, aí a importância está no conteúdo. Na função poética, você tem a linguagem voltada à sua própria materialidade. Por exemplo, quando um poeta de cordel escreve: é um dia, é um dado, é um dedo. É um dedo, é um dado, é um dia. Quem apaca, cara compra. Cara, paca, pagará. Ele não quis simplesmente transmitir ideias, até porque as ideias transmitidas aqui não são tão profundas. Ele também não quis comover ninguém, ainda que esses versos possam ser engraçados. Ele quis trabalhar com a rima, com a literação, com a sonância. A literação é quando você repete a mesma consoante. A assonância é quando você repete várias vezes a mesma vogal. Ou seja,
são recursos sonoros do idioma. Quando nós formos estudar figuras de linguagem, nós falaremos sobre a metáfora, a metonímia, o oxímoro, a sinédoque e várias outras figuras que o poeta utiliza para construir o seu poema. Se ele quisesse apenas transmitir uma ideia, não precisava escrever poema. Podia escrever um artigo, um ensaio, uma tese, ou qualquer coisa parecida, né? Os anacolutos, né, Celso? Então, a transmissão de ideias é mais eficiente na prosa. Até nas redes sociais, eu posso entrar no Facebook e escrevo um comentário sobre a situação política brasileira. Tá, é ideia, é pensamento. Se eu quero comover alguém, eu também não preciso contar sílabas, né, metrificar, rimar, pensar se o verso é binário, é ternário, é ascendente ou descendente. Nada disso importa. Se você escreve um texto simples, capaz de se reconciliar, né, com a pessoa amada, ótimo, cumpriu com a sua função. Já no texto poético, você quer trabalhar com todos os recursos possíveis no idioma e até fora do idioma, utilizando outros códigos. Porque a poesia não é apenas escrita, ela pode ser também cantada, ela pode ser desenhada, ela pode ser representada, né, de diferentes maneiras. O código verbal se soma a vários outros códigos, né, sonoro, plástico, né, e assim por diante. Então, a poesia é a linguagem voltada para a sua própria materialidade. Mas então o poema não pode expressar emoção, o poema não pode falar de ideias? Pode. Você pode escrever um poema de amor, você pode escrever um poema que tem um pensamento político, desde que ele seja, em primeiro lugar, poema. Sendo poema, o assunto pode ser qualquer assunto. Sim, a materialidade da linguagem. Por exemplo, Pablo Neruda escreveu vários sonetos de amor muito belos. Sonetos que são metrificados, que são rimados, que têm metáforas, que têm as várias figuras de linguagem, assim como os sonetos de amor do Vinícius de Moraes. Não é uma coisa jogada, não é uma coisa que você sentou no bar, tomou 4 garrafas de cerveja, aí pegou o guardanapo, rabiscou qualquer coisa. Não. Eu sei que tem alguns poetas que gostam de fazer isso, mas um poema mais ambicioso exige trabalho, é um trabalho duro. Como dizia Baudelaire, 10% de inspiração e 90% de expiração. Claro que depois da 4ª cerveja no bar, você pode pegar o guardanapo e escrever algumas ideias. O nome da moça ou do rapaz, algumas palavras, algumas ideias, algumas pistas para o poema. Aí, no dia seguinte, sóbrio, depois que passar a ressaca, aí você senta em frente ao computador e transforma essa inspiração em trabalho duro. Deixa eu ver o que o Jorge escreveu. Há uma confusão na minha cabeça. Só existe poesia com palavras? As coisas podem vir carregadas de poesia sem palavras? Uma ótima pergunta, Jorge. Desde a Grécia, nós já temos alguns exemplos de poesia visual. Por exemplo, Símias de Rhodes foi um poeta que escreveu os seus versos trabalhando com a figura de um ovo, ou de algo próximo à imagem de um ovo, dando um caráter visual à escrita. Isso quase 2000 anos antes da poesia concreta. Depois disso, no Barroco, no Maneirismo, nós tivemos vários poetas que escreveram poemas visuais
inclusive incorporando números, figuras geométricas, torres e várias outras coisas que não pertencem ao domínio da palavra. E associaram esses números e imagens aos poemas, que eram diagramados de uma maneira geométrica, de uma maneira espacial. No século XIX, tivemos Mallarmé, né, com o lance de dados, que criou o poema visual moderno. Nos anos 50, né, a poesia concreta, depois a poesia semiótica. Na poesia semiótica, por exemplo, já não existe a palavra. Há apenas cores, figuras geométricas e chaves de interpretação, com as quais você consegue traduzir essas imagens na forma de palavras, de pensamentos. Então, no campo das vanguardas, é possível pensarmos em poesia sem palavras. A poesia processo, dos anos 60, né, por exemplo, a poesia semiótica, e outras experiências. Nós falaremos sobre isso mais adiante. Claro que aí sempre existe aquele debate. Bom, isso é poesia ou é arte visual? Ou é pintura? Ou é escultura? Ou outra coisa? É uma discussão interminável. Eu diria que, no caso da poesia semiótica, por exemplo, essas figuras geométricas, essas cores, traduzem pensamentos e ideias. Portanto, podemos considerar uma forma de poesia, mesmo que não tenha palavras. E você pode trabalhar a poesia junto com a música, né, na forma da canção, junto com a fotografia, ou dialogando com as artes plásticas, ou com o teatro, ou com o cinema. O céu é o limite. Uma vez eu entrevistei o Arnaldo Antunes, e eu perguntei para ele, que comparação você faz entre a poesia concreta dos anos 50 e a poesia de hoje? Ele me falou, nos anos 50, a imaginação dos poetas estava muito além dos recursos técnicos disponíveis. Então, para os concretos criarem poemas coloridos, com outras tipografias e letras, eles precisavam ou ir numa gráfica para escolher os tipos, ou comprarem letra 7, que os mais jovens não conhecem, que eram umas folhas transparentes, e nessas folhas havia letras, né, em números, em diferentes fontes, como Arial, Times New Roman. Aí você sublinhava em cima de uma letra e essa letra ficava impressa no papel. Hoje nós temos o Word, né, que permite tudo isso com muito mais facilidade. Mas nos anos 50, os recursos eram muito limitados e a imaginação dos poetas estava muito à frente. Hoje, segundo Arnaldo, é o contrário. Os meios técnicos estão muito além da nossa imaginação e da nossa capacidade de trabalhar com as ferramentas disponíveis. Em geral, quando um poeta tem um computador, ele sabe entrar no Facebook, sabe entrar no Instagram, no e-mail, em algum portal de notícias, no Word, né, para salvar os seus poemas e ponto. No Skype, né, claro, para as nossas oficinas, né, no Zoom, para as aulas teóricas e ponto. É muito difícil um poeta se interessar por ferramentas ferramentas de arte, né, que estão disponíveis também nos computadores, para poder fazer aplicação de cores, criar formas geométricas ou criar animação para poemas, enfim. Nós, e eu me incluo nesse nós, somos meio preguiçosos, né, para essas novas tecnologias. Eu, pelo menos, tenho uma preguiça infinita em relação à tecnologia. Agora, é possível, sim, trabalharmos a poesia em vários outros códigos,
além do código verbal. Só para concluir meu raciocínio, aí eu passo a bola para vocês. Então, o poema pode falar de amor, ou de raiva, ou de sei lá o quê, né? Pode expressar qualquer emoção, desde que ele seja construído como poema. Do mesmo modo, ele pode transmitir qualquer ideia, desde que seja, em primeiro lugar, um poema. O Celso escreveu: os ideogramas combinam as duas coisas, sem dúvida, já que os ideogramas, em sua origem, eles são desenhos abreviados das coisas. A Paola escreveu: minhas colagens podem ser consideradas poemas? Eu considero, Paola. Eu considero poemas visuais, porque há um conceito, aliás, há vários conceitos, né, trabalhados nessas colagens. E no próximo número da Zunai, eu quero publicar as suas colagens e também as colagens de uma outra poeta, a Cláudia Roquete Pinto, que tem publicado no Instagram algumas coisas muito interessantes. Até aqui, alguma pergunta ou comentário? Professor, Sim, José Ricardo. eu tenho uma pergunta, que é sobre a relação dos concretistas com o poema Processo, que eu vi que eles não se davam muito bem, né? Sim. O Augusto de Campos chamava a poesia Processo de a doença infantil do concretismo. Porque tem uma frase do Lênin sobre a doença infantil do comunismo. Então, Augusto criou a doença infantil do concretismo. Por quê? Pelo sectarismo dessa turma. No Rio de Janeiro, eles organizaram uma queima de livros do Vinícius de Moraes, do Drummond, do João Cabral de Melo Neto, porque eles achavam que a poesia escrita era algo velho, anacrônico, não prestava para mais nada, né? Então, vamos queimar Drummond na praça pública, o que nós fazemos que é genial. É uma tolice, né? É uma atitude assim, muito imatura, que lembra até os nazistas, né, que queimavam livros, mesmo os concretos que declararam o fim do ciclo histórico do verso, eles nunca deixaram de traduzir bons versos de poetas inovadores. O próprio Haroldo voltou a escrever versos. Então, no concretismo, não havia a rejeição da palavra. Pelo contrário, eles defendiam uma poesia verbivoco-visual, em que você tem o verbo, a palavra, tem o som, a música, né, no voco, e tem a visualidade. Essas três dimensões unidas em uma só. Então, essa é a diferença, José Ricardo. E se nós pegarmos o poema Processo e formos comparar com o poema concreto, dá até para confundir uma coisa com a outra. Assim como o neoconcretismo do Ferreira Goulart, que, na verdade, foi um ego-concretismo, né? Porque ele queria ser líder de alguma coisa, aí reuniu alguns dissidentes e criou esse movimento, que durou pouco tempo na poesia, e que não fez nada de diferente em relação à poesia concreta. O neoconcretismo foi forte nas artes visuais, e tem trabalhos, né, belíssimos, né, da Lígia Clark, da Mary Vieira, né, de vários outros artistas. Mas na poesia, o neoconcretismo morreu logo. Bem, então mais alguns conceitos. Permanente hesitação entre som e sentido, Paul Valéry. O que isso quer dizer? Quando o poeta escolhe uma palavra para um poema, por exemplo, garrafa, ele quer ser objetivo, ele quer nomear a garrafa.
Agora, se ele usa a palavra mandrião, ele não quer apenas o sentido dessa palavra, né? Ele quer o som da letra M, da letra D, da letra R. Se ele usa a palavra... deixa eu pensar numa palavra interessante. Esconso. Quem escreve esconso pode até nem se lembrar do significado do dicionário, mas acha que a palavra é sonora, a palavra é forte, ela cai bem no poema que o autor está escrevendo. Muitas vezes, nós escolhemos palavras para o poema não por aquilo que elas significam, mas pelo som, ou ainda pela grafia mesmo dessas palavras, pela visualidade das letras. A letra V, por exemplo, não é apenas a letra V. Em todo o alfabeto, a letra mais sensual que existe talvez seja a letra V, ou a letra M, porque são duas letras que, se nós formos prestar atenção ao desenho delas, remetem a imagens eróticas, por exemplo. Enfim, eu posso escolher letras e palavras do poema pensando não apenas naquilo que elas dizem, mas, sobretudo, na sua imagem e no seu som. O Herberto Helder, poeta português, dizia que ele trabalhava com um método que era o do método de esvaziamento das palavras. Em uma composição, por exemplo, ele podia usar a palavra pedra umas 10 vezes. De tanto você ler a palavra pedra, ela já não tinha mais o significado de pedra. Ela era apenas o som da pedra ecoando no poema. E no caso de Paul Valéry, se nós pensarmos no poema O Cemitério Marinho, que é o seu poema mais conhecido e talvez um dos melhores poemas do século XX. Neste poema, ele cita vários filósofos gregos. Não me lembro agora quais, se Anaximandro, enfim, cita vários filósofos pré-socráticos. Por causa disso, o poema teve várias interpretações filosóficas, ou supostamente filosóficas. Aí alguém chegou para o Paul Valéry e disse: é verdade que no seu poema, Cemitério Marinho, você está falando de metafísica, de ontologia, de ética, de não sei o quê. E o Paul Valéry morreu de rir na cara do sujeito. Eu não quis falar de nada disso. Eu usei as palavras por causa do som, porque eu achei que ficava bonito assim. Eu não quis expressar nenhum pensamento. Isso é bobagem. E fizeram sucesso na época, né? Essas interpretações filosóficas do Valéry. Só que ele próprio zombava disso, né? Porque no poema ele teve intenção de fazer poesia, que fosse enigmática, que fosse misteriosa, colocou ali alguns filósofos gregos para causar um certo efeito, mas ele não estava preocupado em discutir metafísica, senão ele teria escrito um ensaio. Então, a poesia também é a permanente hesitação entre o som e o significado. Alguns poetas, como João Cabral de Melo Neto e Oswald de Andrade, gostavam de ser precisos e exatos. É difícil você pegar uma palavra no Cabral, naquele Cabral depois, né, do Pedra do Sono, que tenha um caráter metafórico. Geralmente, quando ele fala sertão, é sertão mesmo. Árvore é árvore, pedra é pedra. Já um poeta como Helder, que é o oposto de Cabral, ele vai falar em noite, lua, amor, estrelas, e ele está se referindo a qualquer coisa, menos noite, lua e estrelas. Ele está simplesmente usando o som dessas palavras. Existe um certo e um errado em relação a isso?
De maneira alguma. Se o poema ficou bom, tá certo. Se o poema ficou mal, é ruim. É simples assim. Vamos prosseguir. As melhores palavras na melhor ordem possível, do Coleridge. Eu amo essa definição. Quais são as melhores palavras para um poema? São as palavras necessárias. Necessárias à sua intenção de traduzir um pensamento, de criar uma paisagem, de expressar uma melodia, enfim, as palavras que são úteis à realização daquilo que você quer fazer. Estas são as melhores palavras. Não são as mais bonitas, as mais pomposas, as mais eruditas, são as palavras que traduzem o que você quer dizer. E qual é a melhor ordem possível? Quando falamos em ordem, pensamos na sequência gramatical, portanto, na sintaxe. Sintaxe, basicamente, é a maneira como você arranja na frase o sujeito, o verbo e o objeto. Você pode fazer isso de um modo direto, como Drummond fazia. Havia uma pedra no meio do caminho. Simples e direto. Ou você pode criar uma sintaxe labiríntica, né, tortuosa, né, como a do Camões. Você pode começar com o verbo e terminar com o sujeito, né, depois de 8 linhas. Enfim, a sintaxe pode ser algo muito intrincado, né, muito labiríntico, ou pode ser muito simples. Novamente, não há certo e não há errado, há o eficiente. Se o seu poema exige uma expressão direta, por exemplo, um poema político. Você quer escrever um poema para recitar no comício do Fora Bolsonaro. Então, você não vai fazer um poema camoniano, né? Com toda aquela sintaxe dificílima, né? Que só estudantes de letras, assim, com doutorado em língua portuguesa, conseguem decifrar. Você precisa de um poema mais direto. Então, você vai usar uma sintaxe mais simples. Agora, se o seu objetivo é criar um poema metalinguístico, um poema caótico, um poema que dê parafuso na cabeça do leitor, aí a sintaxe vai ser outra. Você pode até criar uma sintaxe não gramatical. Mas o poeta não precisa seguir a gramática? Não necessariamente. O Oswald de Andrade tem aquele poema, como que se chama? Não é erro de português. É um poema que diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, você não é obrigado a seguir a gramática, seja na morfologia, seja na sintaxe. Agora, claro que o erro tem que ser um erro acertado, né? Se nós lermos Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, vamos ficar fascinados com os erros de português do Rosa, que já não são erros, são invenções. Outra coisa é você simplesmente se confundir na conjugação verbal, na concordância, aí é erro mesmo. Agora, você pode ser criativo, rompendo com a sintaxe ou modificando a morfologia. Isso é válido. E entra naquele campo do Mayakovsky, né, da viagem ao desconhecido, da busca do novo, da inovação. Bem, outra definição. Emoção relembrada na tranquilidade, do Wordsworth. Esse é um conceito importante. Várias vezes eu caminhei na Avenida Paulista e eu via, né, um morador de rua
que ele era negro, corcunda, não tinha pernas e ficava preso a uma espécie de carrinho de rolemã, com o qual ele se movimentava e pedia esmolas. Essa imagem eu achei muito forte. Durante anos eu fiquei com ela na cabeça. E eu só consegui traduzi-la em palavras, nem sei dizer quantos anos depois da primeira vez que eu vi esse morador de rua. A mesma coisa poderia acontecer, por exemplo, você vai num parque, no Jardim Botânico, né, do Rio de Janeiro, que é belíssimo, e você fica deslumbrado com aquilo. Eu preciso escrever um poema sobre o Jardim Botânico. Aí, na hora, você senta num café, pega o guardanapo, escreve alguma coisa, fica horrível. Mas você guarda a ideia. Aí, um tempo depois, você volta para São Paulo, para sua cidade natal, pega aquele rascunho, pensa nele, aí você desenvolve e cria o poema. Então, é a emoção relembrada na tranquilidade. Por que é importante esse conceito? Os surrealistas, por exemplo, defendiam a escrita automática, o automatismo psíquico, né? Que é a primeira emoção que eu tenho, já vai para o papel e já vira poema. Não é bem assim. Tanto que o próprio André Breton corrigiu vários textos dele depois, como o Nadja. Mas muitos seguidores do surrealismo pensam dessa maneira. Primeira ideia, melhor ideia. Então, a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira coisa que eu sinto, vai para o papel e vira poema. Não. Isso é um esboço, são ideias. Depois você senta em frente ao computador e aí você trabalha no poema. É algo mais a frio. Pode acontecer de um poema surgir na emoção e já surgir acabado? Pode, acontece. Não há uma única receita para se escrever poesia. Porém, é muito mais seguro você seguir a dica do Wordsworth e escrever o poema algum tempo depois de ter sentido a emoção. Se faz com palavras e não com ideias, não uma frase do Mallarmé. O que isso significa? Uma vez Mallarmé estava andando na rua e ele se encontrou com o pintor Paul Degas. E Degas disse para ele: eu estou com várias ideias para escrever poesia, mas não consigo. E Mallarmé respondeu: meu amigo, um poema não se faz com ideias, se faz com palavras. Isso parece óbvio, mas nem tanto. Se nós chegarmos para um pedreiro e falarmos para ele: olha, eu preciso que você construa um muro no quintal da minha casa. Só que eu não vou te dar os tijolos, nem o cimento, nem as ferramentas. Você vai construir esse muro com as suas ideias. O pedreiro vai olhar para mim com aquela expressão: esse cara é louco, ele bebeu, coisa feia, me fez perder tempo, vir até aqui para me pegar uma peça. Ou então você falar para ele: olha, você constrói um muro aqui, mas não precisa de nada, só dos seus sentimentos. O pedreiro talvez faça até um comentário não muito educado, né, conforme o estado de espírito dele. A mesma coisa acontece com a poesia. O poeta não vai escrever com as ideias, ele não vai escrever com sentimentos, ele vai escrever com palavras. Sim, palavras traduzem emoções e ideias, mas, em primeiro lugar, elas são palavras, elas têm som, elas têm duração, elas têm grafia, elas se relacionam com as outras palavras do texto.
Então, é isso que vocês precisam ter muito claro, né, na cabeça de vocês. A palavra como matéria-prima, como materialidade, né? Como dizia o Jacobson. E para finalizarmos, aquilo que se perde na tradução, de Robert Frost. E ainda a liberdade da minha linguagem, né, de Paulo Leminski. Claro que uma tradução nunca é idêntica ao original. Uma boa tradução pode se aproximar, pode recriar alguns efeitos estéticos do original, mas nunca estará em igualdade de condições com o original. Quando Leminski diz a liberdade da minha linguagem no final de tudo, é porque depois de todos esses conceitos, vocês vão definir os seus próprios conceitos. O que para o Celso significa poesia? O que para a Nara significa poesia? Vocês não precisam concordar com ninguém. Vocês têm que estar de acordo com vocês mesmos. Ah, eu quero escrever sonetos de amor. Ótimo, escreva sonetos de amor. Eu quero escrever haikus sem rimas. Escreva haikus sem rimas. E assim por diante. Escolham o que vocês querem trabalhar em poesia. Desenvolvam seus próprios conceitos, processos, métodos. Agora, a vantagem de conhecer as ideias daqueles que vieram antes de nós e que foram grandes poetas é que eles nos podem apresentar alguns pontos luminosos, né? Como diria o Ezra Pound. A partir de tudo isso que a gente viu hoje, nós podemos, ao longo do caminho, elaborar os nossos próprios conceitos a respeito da natureza da poesia. E na semana que vem, continuaremos ainda a falar sobre esse tema.